Se os meus sonhos vou enterrar. Jesus, olhando para ela, diz: não chores. Sabe por que não chores? É o que eu digo para você nesta noite. Não chore pelos seus problemas, não chore pelas suas dificuldades, não chore porque você está passando por um problema difícil. E agora eu vou te dizer por quê. Jesus está chegando no teu problema, Jesus está chegando na tua situação. Hoje Ele está tendo um encontro com você. Deixa eu te dizer mais: aquelas duas multidões, uma ia trazendo a morte, a outra vinha trazendo a vida. Quando a morte ser o dia para te dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, prometa aos irmãos a não ser muito cansativo e ir direto ao que Deus tem para nós. Quando eu recebi do pastor Nilson a oportunidade de estar aqui nesta noite, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu sou do tipo da pessoa que se preocupa com algo importante. Eu me preocupo em transmitir algo que não vem de mim. E quando nós falamos da palavra do Senhor, eu costumo dizer que nós temos nas mãos uma arma que ela tem duplo poder. Ela tem duplo sentido. A palavra de Deus, da mesma forma que ela te dá a vida, ela também pode tirar a vida. E eu me preocupo com isso, por quê? Porque eu já ouvi palavras que, em vez de me levantar, veio para me derrubar. Palavras que eram para mim dar vida, quis tirar a vida. E daí para cá, sempre que eu recebo a oportunidade de falar do amor de Deus, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, tem misericórdia de mim e não deixa que eu fale de mim, mas sim do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra, a qual foi lida nesta noite, que Jesus, indo a Naim, ele encontra na porta da cidade uma multidão. E nós vemos que na palavra do Senhor nos diz que com Jesus também ia uma multidão. Jesus saía de Cafarnaum, onde já tinha realizado um milagre, a qual ele já tinha feito a cura de um servo do centurião. Jesus, indo a Cafarnaum com seus discípulos e uma multidão, ele dá de cara com outra multidão na porta da cidade de Naim. E a Bíblia vem nos dizendo que aquela multidão vinha com ela um cortejo de um defunto, de um menino, a qual ele era filho único de uma viúva. Quando nós entramos um pouco na história daquele tempo, ser viúva naquela época significava um pouco de humilhação. Ser viúva ou ficar viúva naquele tempo era uma humilhação para a mulher. Escute bem. Quando a mulher ficava viúva, ela perdia aquela pessoa que provia, ou seja, ela perdia o seu provedor. Ela perdia a pessoa a qual mantinha a sua casa. E a esperança daquela mulher, após perder o seu marido, era em seu filho, que era seu filho único, homem. E acredito eu nesse momento que quando a mulher vai enterrar o seu filho, aquela multidão, aquele cortejo a qual acompanhava ela ia chorando, porque é uma perca inestimável. Quando a gente perde algo que a gente gosta, ou melhor, como daquela mulher, algo que ela o amava. Quando nós falamos em filho, nós falamos em presente de Deus. Quando nós falamos em família, nós falamos em algo constituído por Deus. E quando aquela mulher vai enterrar o seu filho, ela vai agora enterrar os seus sonhos. Ela vai enterrar a última esperança que ela tinha para sobreviver de uma forma feliz. Porque ela agora já tinha enterrado o seu marido e agora ia enterrar
o seu filho. O desejo de toda mãe, o desejo de todo pai, quando casa, é de constituir família. O desejo de toda mãe, como eu já ouvi falar da minha mãe, é que os filhos enterrem os pais, e não que os pais enterrem os filhos. E quando nós vemos essa passagem, quando nós lemos essa passagem, nós estamos indo de encontro com uma mulher que ela ia enterrar os seus sonhos. Uma mulher que agora ela ia enterrar aquilo que ela tinha pedido a Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para você. Quando nós vemos a Bíblia nos dizendo que Jesus ia com uma multidão, e ia outra multidão de encontro com Jesus. Eu estava em casa meditando um pouco antes de vir para cá, e veio ao meu coração: em que multidão você se encontra nesse momento? Você se encontra na multidão a qual está indo de encontro com Jesus, ou com a multidão que está indo com Jesus? Muitas das vezes nós estamos em uma multidão que não nos está nos levando até Jesus. Nós estamos com uma multidão a qual nos está nos afastando de Jesus. E o que Jesus quer saber de mim e de você nessa noite: qual a multidão que você se encontra? Qual a multidão que você se juntou? A multidão que está do lado de Jesus, ou a multidão que ainda vai encontrar com Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando aquela mulher ia enterrar os seus sonhos, a qual ela ia levando o seu filho que estava morto, naquele tempo era costume, eu creio que os irmãos sabem que era costume da época, de existir pessoas a qual chorava por dinheiro, a qual o nome se dava a carpideiras. As mulheres eram contratadas para chorar mesmo quando não tinha vontade. As mulheres eram contratadas para chorar pelo algo que você tinha. Eu vinha no caminho e meditando, e o Senhor falando no meu coração: tem pessoas que estão do teu lado para ter o que você tem. Tem pessoas que estão do teu lado almejando o que você tem. Tem pessoas que estão do teu lado dizendo que é teu amigo, mas eles só querem o que você tem para oferecer. Aquelas pessoas não estavam interessadas no sofrimento da mulher. Elas não estavam interessadas porque aquela mulher estava chorando porque estava indo enterrar o seu filho. Não, muitos daquelas pessoas estavam interessados no que aquela mulher tinha para dar para elas. O Senhor tem para você algo hoje, sem pedir nada em troca. O Senhor tem algo para você nesta noite, sem pedir nada em troca. Quando o Senhor Jesus, é onde o Lucas escreve dizendo: o Senhor sentiu por ela uma íntima compaixão. Quando nós falamos de íntima compaixão, nós falamos de algo que vem do profundo. Íntima compaixão quer dizer das entranhas. Ou seja, o que o Senhor Jesus sentiu por aquela mulher naquela noite não era algo superficial, não era algo que eu posso apenas olhar assim e dizer: eu estou sentindo. Não, o que o Senhor sentiu por aquela mulher naquela noite, naquele momento, foi por uma coisa que ninguém poderia oferecer. O que o Senhor mostrou para aquela mulher naquele momento, que Ele estava sentindo por ela, era algo que você não temos para dar. Ele, olhando para aquela mulher, a palavra nos diz que Ele foi simples, foi objetivo e foi direto. Ele olhou para ela e disse: mulher, não chores. Quando eu olho para essa passagem, eu olho e vejo algo diferente, porque eu vejo alguém a qual tinha e tem autoridade para mudar qualquer situação e em qualquer momento. Quando eu vejo essa passagem, é como se eu tivesse me colocando naquele lugar e vendo Jesus chegando no esquife,
traduzindo para os dias de hoje, para o caixão. Chegando no caixão, chegando próximo àquela mulher e olhando para ela e dizendo: mulher, não chores. Agora eu vejo pelo outro lado, aquela multidão a qual estava acompanhando aquela mulher, olhando para Jesus e dizendo: esse homem só pode estar maluco, esse homem só pode estar louco. Como que ele vai olhar para uma pessoa a qual vai enterrando o seu único filho? Já tinha enterrado seu marido, agora ela já não tem mais nenhuma expectativa de vida feliz, e olha para ela e diz: não chores. E ainda tem a capacidade que ele tocou em algo que está morto. Mas eu, olhando agora para o Deus que eu sirvo e olhando para a luz da Bíblia, eu entendo que quando Jesus toca no esquife, Jesus não está olhando para um defunto, Jesus não está olhando para algo que está morto. Jesus está olhando para aquele defunto e dizendo: ei, eu vou apenas tocar e ele vai ressuscitar. Eu apenas vou tocar, porque eu não olho para você com o olhar que você está morto. Eu olho para você com o olhar de te dar vida. Eu olho para você com o olhar de vida e não com o olhar de morto. Jesus não olha para mim, não olha para você como se nós estivéssemos mortos. A palavra do Senhor diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Que nós olhamos para você, eu posso até olhar para você agora nesse momento e dizer: aquele dali pode até não sair daqui, aquele dali pode até já estar morto, aquele dali já pode até estar em uma situação difícil. Aí o Senhor diz: eu não olho como os homens olham. Ei, eu não olho igual os homens olham. Eu não estou olhando para você igual o irmão Antônio está olhando. O irmão pode estar até olhando para você e está vendo uma forma física. Eu estou olhando para você e estou vendo uma forma espiritual. O que Jesus está vendo em você é você espiritualmente. Ei, mas a minha carne está fraca. Não se preocupa, porque nós servimos a um Deus de restauração. Nós servimos a um Deus perfeito. Nós servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer momento. Glória a Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falando ao meu coração, ou melhor dizendo, eu aprendi que Deus não fala ao coração do homem. Deus fala ao Espírito, porque o coração do homem é enganoso e o Espírito testifica com o Espírito. O Espírito que está em mim testifica com o Espírito do irmão, testifica com o Espírito dos irmãos, das irmãs. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos agora para essa mulher, Jesus chega para ela e diz: não chores, não chores. Mas por que não chorar? Se a única coisa de preciosa que eu tenho vou enterrar, se os meus sonhos vou enterrar. Jesus olhando para ela diz: não chores. Sabe por que não chores? É o que eu digo para você nesta noite. Não chore pelos seus problemas, não chore pelas suas dificuldades, não chore porque você está passando por um problema difícil. E agora eu vou te dizer por quê. Vida. Jesus está chegando no teu problema, Jesus está chegando na tua situação. Hoje Ele está tendo um encontro com você. E deixa eu te dizer mais: aquelas duas multidões, uma ia trazendo a morte, a outra vinha trazendo a vida. E quando a morte ser o dia para te dar vida e vida em abundância.
Aquela mulher achou que ela ia enterrar os seus sonhos. Aquela mulher achou que ela ia enterrar os seus filhos, o seu filho, e ela ia agora viver de humilhação. Quando nós para Ruth, para poder levar o mantimento para casa, acredito eu que essa mulher, conhecendo a história, acredito eu que essa mulher, conhecendo a cultura daquele povo da época, ela pensava: eu vou levar meu filho para o enterro, já vou chorando e vou voltar pior, porque além de eu enterrar meu único filho, agora eu vou viver de humilhação. Agora eu vou viver em uma situação a qual eu vou depender das pessoas, a qual eu vou depender pessoas me der algo para sobreviver. Muitas das vezes você entrou aqui nesse lugar pensando que a sua situação era uma situação a qual não tem solução. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: Senhor, passando, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei de uma coisa: da mesma forma você não vai sair. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor, que muda a história, que ressuscita, que restaura, que cura, que liberta, está aqui nesta noite para te dar livramento, para poder te dar aquilo que você está almejando. Você pode até estar agora igual esta mulher: Senhor, estou indo sepultar meus sonhos. Senhor, estou indo para o último culto. Senhor, eu estou indo, mas eu não sei se eu volto outra vez. Eu estou indo para a casa do Senhor, para que o Senhor fale comigo, porque a minha expectativa de vida não é boa. A minha expectativa de vida é de humilhação. Já lançaram palavras para mim dizendo que a minha situação não tem mais jeito. Já lançaram palavras para mim dizendo que eu já cheguei ao limite. Aí o Senhor chega para você nesta noite e diz: não chores, não chores. Sabe por quê? Porque Ele vai tocar no esquife que está atrapalhando a tua vida e vai mudar a tua história. Não chores, porque não vai ter mais humilhação. Enquanto as pessoas estavam achando que aquela mulher ia enterrar os seus sonhos, o Senhor estava dizendo para ela e diz para você nesta noite: ninguém enterra sonhos enquanto está na minha presença. Ninguém vai enterrar sonhos enquanto eu estiver perto. Ninguém vai morrer enquanto eu estiver perto. Ei, não vai ter morte, não vai ter funeral. Ei, as carpideiras não vão receber. Sabe por quê? Porque elas eram pagas para chorar pelo defunto e não para se alegrar com aquela mulher. Elas vão sair, elas voltaram para casa, sabe de que forma? Agora elas quem ia triste, porque elas não receberam o pagamento, porque a tua vitória teve um encontro com Jesus. Quando as pessoas acharam que você estava derrotada, aí o Senhor Jesus aparece e diz: eu agora te dou nova alegria, eu agora te dou um novo ânimo, eu agora ressuscito os teus, eu agora ressuscito a tua história, eu agora mudo a tua história. Sabe por quê? Porque eu ainda sou o Senhor dos senhores, ainda sou o Deus dos deuses, eu ainda tenho autoridade sobre todo nome. Não existiu, não presente. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, conhece, sabe o desejo do teu coração. Ele sabe da tua história. Ele sabe aonde é que estão tentando te humilhar. Ele sabe aonde é que estão tentando dizer que você não é capaz.
Ele sabe aonde estão tentando de... Essa sua situação não tem mais como reverter. Aí o Senhor agora aparece nesta noite e usa-me para te dizer: olha, essa situação só não tem jeito se eu não encontrar com você. Essa situação só não tem jeito se nós não tivermos um encontro, porque se nós nos encontrarmos, eu mudo toda a tua situação. Se nós tivermos um encontro hoje, eu vou mudar a tua história. O Senhor está indo de encontro com você nesta noite. O Senhor está indo de encontro com você nessa noite. Não perca a oportunidade. Não deixe Ele passar. Não deixe Ele passar sem dizer: ei, filho de Davi, tem misericórdia, tem de compaixão de mim. Não deixe Ele passar sem tocar nas orlas da sua veste para sair virtude. Não deixe Ele passar para Ele não tocar na glória. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O Deus que muda a história, o Deus que muda a situação, o Deus que ainda transforma, o Deus que não mudou, que não vai mudar. Olha, você não é capaz. Não, olha, a sua situação não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque o teu Deus está dizendo para você nesta noite: só não tem jeito se você não quiser que tenha jeito. Só não tem jeito se você não quiser que tenha jeito. Você conhece a minha situação? Realmente eu não conheço a tua situação, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não conheço a tua situação, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que tira o homem. Olha, preste atenção. Sabe de onde Deus tira o homem? Lá de baixo, do charco, do lamaçal. Põe sobre uma rocha, firmou os meus pés sobre a rocha. Sabe para quê? Para um dia, aquele que nele crê, aquele que nele permanecer, para ter uma eternidade com Cristo. Eu posso até não conhecer a tua situação, mas eu conheço o Deus que muda ela. Eu não conheço a tua história, não sei de onde você veio, nem para onde você quer ir, mas eu sei que o Deus que eu sirvo quer te dar uma vida nova hoje. O Deus que eu sirvo quer te dar uma situação nova hoje. Ele quer mudar a tua história. Enquanto muitos dizem que não tem jeito, não tem situação, Ele diz: tem jeito, porque eu sou a solução. Tem jeito, porque o meu sangue foi vertido na cruz do Calvário para que você tenha vida, para que você tenha uma história nova, para que você tenha uma vida nova, para que você tenha uma vida e uma vida em Cristo. Você tem uma escolha, você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser, isso é fato. Você pode até estar pensando no seu coração, é fato, você tem a escolha. Mas você também tem a escolha de escolher o Deus que mudou a minha história. Você tem a oportunidade de escolher o Deus que mudou a história do pastor Nilson, o Deus que mudou a história do irmão, o Deus que mudou a história de muitos que estão aqui. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: passarão céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não é de passar. Um dia Deus fez um plano para você. Um dia Deus fez uma promessa para você. Os tempos foram passando, as adversidades foram chegando, e aquele propósito, aquele projeto não chegou. No seu coração entrou algo, foi semeado, que isso não ia mais acontecer. No teu coração foi semeado que isso não ia mais acontecer. Falaram para você: quem te prometeu não cumpre. Falaram para você que quem falou para você que isso ia acontecer não acontece mais. Já faz muito tempo que isso não aconteceu e não vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite.
Abraão esperou, foi mais de 95 anos por um filho, pela promessa. Davi, depois que foi ungido rei, esperou mais de 14 anos para poder assumir o trono. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Mas você sabe o que é que alimenta a minha fé no Senhor? É saber que as suas palavras não mudam, que Ele é imutável, que o que Ele fala cumpre, que tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. Nós vemos os sinais se cumprindo da vinda do Senhor. Nós vemos aí as histórias falando que já está se cumprindo, pessoas a qual muitas das vezes que revelam, ou melhor dizendo, que estão trazendo à tona que os sinais que estão acontecendo é sinais ainda, é sinais que a Bíblia nos diz. Enquanto para muitos estão achando que isso é apenas mais um rumor de guerra, a Bíblia nos diz que isso é a preparação para a vinda de esse sonho. Se disseram para você que as minhas promessas não iam se cumprir, hoje eu te trago um renovo e digo para você que tudo que eu falei ia se cumprir. Tudo que eu falei vai se cumprir. Sabe, eu não sou filho do homem para que minta, e muito menos para que se arrependa. E tudo que eu falo, eu cumpro. O que Deus tem para mim, tem para você, vai se cumprir. Quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, que alegria você vê a presença de Deus. E o mais interessante, já para mim poder encerrar, é que quando Jesus fala para aquela mulher: não chores, toca no esquife, e o menino volta à vida, ele entrega para ela, e todos aqueles que estão ali à sua volta, temor, e eles proclamam, presta atenção nisso daqui, eles proclamam: um grande profeta se levantou no nosso meio, e Deus visitou o seu povo. O profeta se levantou e foi levantado na cruz, mas ele desceu para visitar o seu povo. Ele está te visitando hoje. Ele está te visitando hoje para te dar renovo, para restaurar os teus sonhos, para poder ressuscitar aquilo que tentaram matar. Tentaram matar os meus sonhos, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque hoje você vai sair daqui com uma fé, e uma fé no Deus que muda a história. Não vão conseguir matar os seus sonhos. Tentaram matar os sonhos de José, tentaram sepultar José, venderam José com os seus sonhos, achando eles que isso era o fim. Mas isso era só propósito de Deus, para poder fazer com que aquilo se cumprisse. Muitas das vezes o que eu passo, o que você passa, não é para matar os nossos sonhos, mas sim para fazer com que se cumpra a palavra e os projetos de Deus. Que você possa sair daqui hoje com uma perspectiva de vida diferente. Você não vai morrer, seus sonhos não vão morrer, a sua história não vai acabar assim. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque hoje eu te apresento o Deus de mudança. Hoje eu te apresento o Deus que muda a história. Hoje eu entrego para você o que Deus quer, e o que Ele tem para você é vida. O que Ele tem para você é os seus sonhos realizados. O que Ele tem para você é os planos e os projetos de Deus na sua vida realizados. Não chores, porque o que Deus tem para ti vai acontecer. Não chores, porque o que Deus tem para você vai acontecer. O que Ele te prometeu, não se preocupe, Ele vai cumprir, porque Ele é o Deus que cumpre todos os seus propósitos. Foi lido aqui hoje em Jó,
que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Nenhum dos projetos, dos propósitos de Deus na minha e na tua vida, não tem Satanás, não tem vizinho, não tem inimigo que mude, que impeça, porque é o Deus de Israel que manda te dizer para você nesta noite: vai se cumprir, independente se queira ou não. Vai se cumprir, independente se queira ou não. Vai se cumprir, independente do que teu vizinho pensa, da tua vizinha pensa, do que teu parceiro de trabalho pensa, independente do que teu marido, da tua esposa pensa. Deus vai mudar a história do teu marido, Deus vai mudar a história da tua esposa, e vai fazer com que tudo se cumpra no tempo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, peço aos irmãos que coloquem sobre os vossos pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém no nosso meio que precisa de oração? Tem alguém no nosso meio a qual recebeu a palavra dizendo que não tinha mais jeito, a sua situação não tinha mais jeito e precisa de uma oração? Eu não vou dizer mudança, porque a mudança quem vai fazer na sua vida é Deus. A mudança na tua vida quem vai fazer é Jesus Cristo. Eu só estou aqui para orar por você. Tem alguém no nosso meio que precisa de uma oração? Eu estou aqui para orar por você. Tem alguém no nosso meio que precisa, que acha que a sua situação não tem mais jeito, que seu... Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.